Muito boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Cadê todo mundo? Não estou vendo o rosto de vocês. Boa noite, Thay. Oi, boa noite. Estou ouvindo tranquilamente, tá tranquilo aqui. Boa noite, pessoal. Preparados aí para o nosso último dia de aulas desse evento? Vai Bom dia, mandando no chat aí pessoal. como estão. Coloca o capacete. Só Que lá tem vem detalhe, pedrada. né? É tipo isso. Eu vou dar aula com o bonezinho aqui do Segredo do Viajante. Ah, pronto. Eu nem uso boné, viu? Mas esse daqui, Esse aí vale, né? esse vale. Entendi. Fez sentido. Pessoal, vocês Ai, estão vendo ai. a tela aí, Então, tranquilo? Nosso dia 3. Vocês conseguiram ver as outras aulas? Quem aí participou da primeira, da segunda, das duas? Quem viu depois? Quem participou ao vivo? Manda para a gente no chat aí, só para a gente saber como é que tá o nível de todo mundo, se todo mundo pegou mesmo o que a gente passou. Lembrando que elas vão ficar disponíveis, tá? No YouTube até o dia 22, que é quando será a nossa primeira aula da nossa comunidade. Então, a gente vai estar disponível aí para quem estiver no carnaval, tiver um pouco agarrado aí com não conseguiu acompanhar todas as aulas, elas vão ficar disponíveis lá. Já tem bastante visualização, inclusive, a galera tá realmente acompanhando. E para você que for ver depois, pode também tá acompanhando lá, a gente vai deixar ela disponível. A gente não deixa para sempre, porque tudo que é de graça, as pessoas já costumam não dar valor. Se a gente deixa de graça, fala que é para sempre, a pessoa vai falar assim: ah, então tá bom, no dia que eu quiser eu vejo. Tudo bem, no dia que você quiser vai ter outros milhões de vídeos, não os nossos vídeos lá, porque a gente quer realmente valorizar vocês que estão aqui, a gente quer, né, a gente preparou realmente uma aula e para isso a gente não queria que fosse banalizado, porque tudo que a gente fala que já é de graça, o pessoal já fala assim: ah, acho que não vale a pena. Mas a gente está aqui para provar para vocês que vale, sim. Essa conversa de internet, né? Toda a gente cai muito nessa coisa de aulas ao vivo. Nossa, mais uma ladainha que vão falar um monte de coisa para depois te vender algo no final. Mas a proposta aqui é que realmente vocês consigam ter resultado. Bom, 8h05, o pessoal ainda está entrando. Deixa eu ver se vai ter mais pessoas online aqui. Mas a gente já pode começar. podemos, com certeza. Vamos lá, gente. Para a nossa aula de hoje, deixa eu só voltar aqui que eu não estou vendo a apresentação. Agora sim. Primeira coisa, já vou me desculpar logo no início, né? Habeas corpus preventivo, o pessoal fala. Tá tendo carnaval já, olha que afronta. Em algum lugar aqui do bairro tá passando trio elétrico, sei lá. Se ficar difícil para me escutar, podem me sinalizar por gentileza. Por enquanto é só o cachorro que tá latindo, mas tá tudo certo. Gente, é o seguinte, hoje, como eu mandei no áudio para vocês mais cedo, é a nossa cereja do bolo. Então, é onde vocês vão aprender de fato para que servem as milhas, né? Naquele sentido de, olha, eu vou utilizar essas milhazinhas aqui, essa moeda, para valer alguma coisa que vai ser revertida em economia, mais experiências de viagem e assim vai. Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês sobre os programas de fidelidade, vamos dar uma pincelada neles, porque obviamente não tem como a gente falar das minúcias de cada um. E como nós dissemos lá na nossa primeira aula, o nosso foco dessa sequência de 3 aulas, que é do evento do zero até a sua primeira viagem com milhas, vai ser em viagens nacionais, vencendo, na verdade, né? Então a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês de destinos nacionais também. Ah, tá, mas com os programas, por exemplo, né, da Azul, da Smiles e da Latam, não consigo viajar para o exterior? Não, não é isso que eu estou falando. Só a ênfase dessas nossas aulas que vão ser direcionadas para passagens nacionais. E para quem já tem essa dúvida, já vou sanar ela logo de início. Com esses 3 programinhas brasileiros, a gente consegue viajar para o mundo inteiro, literalmente.
Inclusive, tem oportunidades maravilhosas para viajar, por exemplo, de Paris para Milão, para eu viajar de Nova York para Orlando, enfim, com esses programas, às vezes, passagens que a gente vai emitir com companhias aéreas que a gente chama de parceiras, nós vamos ter, inclusive, tarifas mais baratas. Dentro dos Estados Unidos, a maioria das tarifas vão aí de 3 a 4, 5 mil milhas. Na Europa, a mesma coisa. Eu, particularmente, na minha viagem de volta ao mundo, utilizei muito tanto a Azul quanto a Gol para fazer viagens lá na Ásia. Pasmem, tem parceiros deles que eu consigo fazer as emissões com as mesmas milhas que eu acumulei com o meu cartão de crédito aqui e com outras estratégias também. Mas hoje, enfim, né, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Vamos mostrar alguns exemplos para vocês, inclusive de destinos que foram sugeridos no meu Instagram. Eu fiz uma pergunta, não sei se vocês acompanham lá. Eu perguntei lugares que o pessoal gostaria de conhecer e a gente incluiu nessa nossa pesquisa aqui, tá bom? E, obviamente, a gente vai falar também de como fazer a conta de se vale a pena ou não fazer aquela emissão de passagens com milhas. Como o Lucas já mencionou para vocês na aula passada, via de regra, se você consegue manter o seu milheiro, né, cada 1.000 milhas por menos de R$ 20, em 95% dos casos, vocês vão conseguir emitir passagens com milhas muito mais baratas do que com dinheiro. Ou seja, pela lógica básica, mesmo que eu tenha que comprar essas milhas na companhia aérea, se eu comprar elas por menos de R$ 20, eu ainda vou pagar muito mais barato. Vocês vão ver que tem passagens com diferenças absurdas. Tem passagem que é diferença de 100, R$ 200, mas tem outras que chegam a R$ 1.000, R$ 2.000. E isso pode, de fato, fazer a sua viagem se tornar exequível ou não. Beleza? Então, vamos para os slides, que a gente já vai na prática. Lucas? Nosso tema de hoje é sobre emissões na prática, né? Mas, mais do que falar de viagem, seria mágico se a gente realmente só fizesse as viagens totalmente gratuitas, se isso tudo fosse algo simplesmente no mundo das ideias. Mas eu estou aqui para trazer para vocês a parte mais ponto por ponto, pingos nos is mesmo, para realmente mostrar onde que isso tudo faz sentido, tá? Por que que a gente consegue realizar boas emissões e por que que isso é vantajoso para a companhia aérea, é vantajoso para o passageiro, e aí sim a gente consegue entender de onde que vem esse desconto e principalmente a gente fala muito de viver as experiências, mas eu posso viver essas experiências pagando o preço que for. Agora, nós precisamos calcular para realmente ver se, olha, eu estou pagando mais caro? Estou pagando mais barato? Se eu quero comprar uma garrafa d'água, eu posso pagar o preço normal dela, que seria R$ 2, R$ 3, eu posso pagar 50. Será que eu estou pagando os 50, eu estou pagando os 2, ou estou pagando 50 centavos? Então, a lógica é semelhante e é um pouco disso que a gente vai mostrar para vocês aqui na nossa matemática. Mas antes, para introduzir para vocês um pouco de porquê que as emissões com milhas são mais vantajosas, quero que vocês entendam um pouco do conceito como que as companhias aéreas operam, tá? Muitas delas, elas precisam de ter um caixa. Então, elas precisam de dinheiro para poder comprar avião, para poder fazer a operação dela rodar. Muitas das vezes ela coloca o voo para voar, então ela paga os custos operacionais, compra a aeronave, que ela, não tem como ela te vender um voo que ela nem tem o avião ainda. Então ela tem uma série de custos para ela ter esse dinheiro depois. E como que é calculado isso daí por alto, tá? Eles pegam empréstimos. Então, quando a gente pega uma quantidade de dinheiro no banco, uma pessoa normal, ela tem lá uma taxa de juros. Uma pessoa que é funcionária pública, aposentada, ela tem outra taxa de juros. Uma empresa que mexe com alguns serviços um pouco mais, digamos assim, mais sólidos. Eu vendo apartamentos. Então, a MRV, por exemplo, ela vai ter uma taxa de juros diferente. Agora, uma companhia aérea que está exposta ao mercado internacional, está exposta a dólar, está exposta à oscilação ali do preço do petróleo, os juros para elas não são juros muito baixos. Então, se ela for pegar lá 1 milhão, 1 bilhão de reais emprestado no banco, em alguma instituição, ela vai acabar pagando muito caro por isso. E quem é o responsável por poder fornecer algum dinheiro para essa companhia aérea? E aí sim
pô, não pagar essa taxa de juros tão grande? As pessoas que utilizam os programas de fidelidade. Então, quando a gente fala que a gente tem ali pontos no cartão de crédito, que a gente utiliza a assinatura de um clube pagando mais barato, quando a gente compra milhas diretamente na companhia aérea, a gente está literalmente fornecendo para a companhia aérea aquele caixa que ela precisa, aquele dinheiro que ela precisa, e ela tira lá, olha, se eu fosse pegar isso no banco, isso me custaria, vamos supor aqui, 30, 40% de juros. Se eu te dou 40% de desconto, concorda que para ela vai ficar a mesma coisa? E detalhe, muitas das vezes a gente deixa as nossas milhas expirarem, a gente perde as nossas milhas. Quem tem controle sobre o valor das milhas é a própria companhia aérea. Então elas têm uma segurança muito maior. Mas isso não é algo ruim para quem utiliza. Apesar delas terem todo esse controle, elas precisam muito dos programas de fidelidade. E nós que sabemos usar, agora vocês podem dizer que sabem utilizar, que sabem como realmente lida com esse mercado e falam assim, ah, tá, então esse desconto não é o almoço grátis. Elas têm uma lógica por trás, tá? Tem outras explicações financeiras bem mais aprofundadas a respeito disso, mas num contexto geral, isso daí dá para vocês terem um norte, tá? Dá para vocês entenderem um pouco da matemática que a gente vai mostrar aqui. A gente pegou um exemplo. Uai, por que não está indo? Opa! Gente, esse slide aqui tá ruim para vocês aí? Deixa eu ver se centralizou. Agora melhorou. Bom. Pronto. Tá bom. Então, a gente pegou alguns exemplos, só para recapitular para vocês aqui, para que às vezes a pessoa não estava nas aulas, né? A gente mencionou para vocês que vocês utilizam o cartão de crédito para acumular os pontos. Se você acumulando aqui com o cartão do C6 em aproximadamente um ano, você teria ali facilmente, vamos voltar aqui, lá atrás, aqui, acumulando 1,5 pontos por dólar, mais ou menos 18 mil pontos em um único ano. Isso sem pagar ali, né? Pagando um valor de R$ 20 para poder pontuar daquela forma e ainda tendo aqui a bonificação. Se vocês não tiverem todos os pontos, tá? Vocês, na hora de transferir esses pontos para as companhias aéreas, que é o Tudo Azul, a Latam e o programa da Smiles, tá? São as principais companhias que a gente tem no Brasil e os principais programas que vão permitir que a gente voe aí para qualquer lugar do Brasil e até mesmo do mundo, tá? Eles têm parcerias aí com todas as companhias e vão levar vocês aonde vocês quiserem. Obviamente, os preços vão mudar de uma companhia para outra. A gente não tem como aprofundar aqui nisso, porque realmente vocês vão ficar horas aqui com a gente, mas a gente fala muito disso mais dentro do nosso treinamento. E a gente pode ganhar bônus para transferir aqueles pontos, tá? Então, lembrem desse detalhe aí, todo mundo lembra? Só ver no chat aí como é que tá a galera. Eu não sei porque isso aqui não tá dando. E, no pior dos casos, a gente pode comprar pontos diretamente aqui dentro do programa da Livelo, dentro do próprio programa da companhia aérea, pagando um valor aqui médio, tá? O ideal é que a gente pague em torno de R$ 21 por cada 1.000 milhas. E aí agora vocês vão entender por quê. Bom, vocês viram ali que com o gasto do C6 a gente poderia acumular coisa de 18 mil milhas aproximadamente dentro de um ano. Existem passagens de 8 mil milhas, de 6 mil milhas, de 12 mil milhas. E reparem só, aqui é do Rio de Janeiro para Salvador, do Rio de Janeiro para São Paulo, uma ponte aérea, do Rio para Brasília também. Então, obviamente, vão ser voos mais corriqueiros, né? Se a gente pegar voos aí de São Paulo para BH, de BH para Brasília. Eu mesmo fiz uma emissão recente, não sei se você sabe, mas eu moro em Uberaba. O voo de Uberaba para Confins, pagando apenas 7.200 milhas. Então, às vezes, para pequenos deslocamentos, você teria uma passagem tranquilamente de ida e volta, pagando aqui o valor da taxa de embarque apenas, tá? Isso só com os gastos do cartão de crédito. E, gente, só para vocês saberem, essas tarifas que a gente coloca aí são tarifas do dia. Hoje mesmo, eu encontrei várias emissões por 3.600 milhas, que aí entrariam nas fontes aéreas, né, que a gente fala. São esses voos mais recorrentes. De Belo Horizonte para São Paulo, tem voo agora para o início de março, nesse preço. Então, às vezes você quer, sei lá, nem que seja visitar um familiar, você já vai ter essas milhas suficientes para fazer a emissão, inclusive de volta. E um detalhe, tá? Só lembrando da Maria Alice, que ela estava aí na nossa aula 2, para quem está acompanhando, ela fez uma emissão de ida e volta para Salvador.
para 2 pessoas e ela utilizou 30 mil milhas. Então, para as 2 pessoas, o valor total, tá? Então, cada passagem custou ali 7.500 milhas. 7 mil para ir, 7.500 para voltar, só que são para 2 pessoas. E E já dando um panorama geral para você, tá, gente? Porque muita gente me pergunta diretamente: ah, tá, mas quantas milhas são para viajar para tal lugar? Primeiro, não tem como a gente ter a certeza de quanto vai ser cada trecho. A gente vai olhar o que é um valor médio. Para vocês terem noção, por exemplo, na Azul, a gente tem um teto de valor, que ele geralmente é 90 mil milhas. Esse vai ser o máximo dentro do Brasil. Ah, quero ir para Noronha amanhã. 90 mil milhas vai ser o máximo que vai ser cobrado, basicamente, tá? Para passagens nacionais. Mas, para vocês não ficarem muito perdidos nesse início, pensando, por exemplo, aqui do Sudeste para lugares ali no Nordeste, sei lá, Recife, Natal, Maceió, que seja. Se você conseguir pagar até 20 mil milhas, tá um valor muito bacana. Quando vai ser aceitável pagar acima disso, entre 20 e 30, por exemplo, cada um dos trechos? Em datas comemorativas, por exemplo, o Carnaval, Natal e afins Natal, inclusive, tende a aumentar. Mas é só para vocês terem parâmetro, tá? E tudo que é abaixo de 10 mil milhas já está excelente. Abaixo de 5 é raro de acontecer, inclusive. Então, tem gente, por exemplo, lá em 2015, 15 não, vamos colocar, 2016, viu algumas passagens com milhas e achava passagem por 3 mil milhas com frequência. E está esperando agora, em 2024, achar esse mesmo valor. Você pode achar, como exemplos que eu vi hoje, né, de Belo Horizonte para Guarulhos, pode encontrar. Mas assim como a gente tem inflação no pacote de feijão, a gente também tem inflação nas milhas. Ou seja, o valor mínimo médio que a gente tem para esse mercado hoje é cerca de 5 mil milhas. Mas vamos lembrar, se cada 1.000 milhas vale cerca de R$ 20, seria o equivalente a R$ 100 a passagem, o que é muito barato. Nem passagem de ônibus a gente consegue com esse valor praticamente. pegamos um exemplo aqui, já que estamos em clima de carnaval. Convido vocês a olharem a data, tá? Dia 12/2 até o dia 16/2. Então, nós estamos hoje no dia 8. Carnaval começa em tese amanhã, mas pode ser que tem gente que considere no dia 10. Mas no dia 12, lá na segunda-feira, dia 12 é segunda, né? Se eu não me engano, sábado, domingo, é isso mesmo, segunda-feira. Segunda-feira. E voltando no dia 16, tá? Ainda nesse carnaval, inclusive, vocês podem ir lá emitir essa passagem agora, tá? É uma pesquisa muito fresca, a gente preparou aqui para vocês, porque a gente gosta de mostrar algo que seja possível, palpável. Então, deem só uma olhada no preço dessa passagem aqui em dinheiro, tá? Então, é um valor aqui. Para vocês, isso é muito caro, é barato? Vocês não têm noção de quanto custa uma passagem para Natal? No Carnaval é isso mesmo? O que vocês acham? Manda aí no chat, só para a gente ter um. Só para ver se como que tá a sintonia de pensamento de vocês. Mandem, deixa eu ver. Mandem, gente. Não estão vendo, não? Tá, então eu vou dar minha opinião. No Carnaval, eu diria que tá até no preço, tá? A volta é realmente muito barata. Mas A do volta adianta tá voltar, fora do né? sério, que esse preço tá barato até para dia normal, tá? Fora de feriado e afins. R$ 316 para qualquer lugar do Brasil é uma passagem barata, considerando 2024. De uma forma geral, é isso. Agora, a outra, o que vocês acham? Para o carnaval em si, por ser uma época que todo mundo quer viajar, tá? É o período aí que todo mundo quer viajar. Convido vocês a encontrarem passagens mais baratas do que R$ 2.000, tá? Tá realmente bem caro, a não ser que você saiba utilizar as milhas. Deem só uma olhada no valor dessa mesma passagem, tá? Atenção aqui, presta atenção aqui. Na data, a volta aqui está no dia 15. Eu pesquisei ainda errado. Devia ter colocado do dia 16 aqui. Mas lembrem lá que a nossa ida estava custando R$ 2.500. Deu aqui R$ 2.655. E olha só quanto ela custa se a gente emitir com milhas. Isso aqui é uma pesquisa de hoje, tá? Essa aula foi montada hoje, inclusive esse erro aqui também foi de hoje. Mas se a gente fizesse essa missão aqui para o dia 15, então, voltando um dia antes,
custaria 23 mil milhas para voltar. O preço, tá? Do dia 15 ao dia 16 é o mesmo em milhas, tá? Então, pode confiar, quem não acreditar pode pausar e dar uma olhadinha lá. Mas Laude, Laudelina, você olhou isso daí quando? Altíssima temporada de quando? Porque tem diferença, tá? Tem altíssima temporada do período, por exemplo, janeiro é altíssima temporada, mas você pode ir na primeira semana, exatamente no dia 1, 2, 3, pode ir na segunda quinzena, então tem algumas variáveis isso daí. Carnaval, historicamente, é um período extremamente caro, tá? Para qualquer lugar. Isso aí é igual ir passar o Réveillon no Rio de Janeiro, é bem puxado mesmo. Eu conferi aqui, viu? 23 a Tanto dia 29. 15 como dia 16, o mesmo voo tá 23.400. Dia, ela falou que dia 23 a 29. 23 a 29 já é quase para baixa temporada em janeiro, tá? Então, tende a ser mais barato. Não estou dizendo que é barato, mas tende a ser mais barato. E a vantagem está aqui agora. A gente poderia emitir aquela mesma passagem que estava custando aqui R$ 2.900, R$ 2.971,47 por 48.600 milhas, mais R$ 66,67. Ah, mas eu ainda não sei quanto vale essas milhas, eu não lembro. Nossa, por que que a gente falou com vocês lá na nossa aula 2 sobre o valor dessas milhas, sobre o preço dessas milhas? Porque aqui agora, a nossa regra dos 20 vai fazer sentido. Reparem só, se a gente pegar aqui esses 48 mil pontos, 48.600, e multiplicar por 20, a gente vai ter um resultado aqui de R$ 972. Esse é o custo dessas milhas, considerando aquela regra dos R$ 20, mais 66,67. Nosso custo total da passagem ficaria aqui, olha, em R$ 1.036,67, contra os R$ 2.971,47, dando um desconto aqui próximo de R$ 2.000. Se vocês colocarem na regrinha de 3 aqui, olha, R$ 2.000 em 2.971 dá mais do que 60%, 70% de desconto nessa passagem. Então, é um valor. Tá bom para vocês ou não? Os 1.036 agora ficou, cara, ficou barato. Mandei aí no chat, agora eu quero ouvir vocês. E aí, Laudelina, ficou bom agora? Perdão se eu estiver falando seu nome errado, tá? Desculpa, estou só lendo aqui mesmo. Mas, agora, isso considerando uma emissão que vocês vão fazer no dia 8 para viajar no dia 12. A gente falou sobre flexibilidade, 3 dias, gente, pensa sobre aí. 3 dias de diferença. sobre antecedência, mas isso daqui a gente quis mostrar para vocês que, mesmo sem isso tudo, a passagem consegue ficar um valor interessante. Se você tiver isso, então, melhor ainda, você consegue fazer missões ainda melhores. Mas essa emissão aqui, para quem pretende viajar, quer fazer alguma coisa diferente do carnaval, pode ir lá agora no site da Azul. Provavelmente para vocês vai aparecer esse valor. Não, vai aparecer os 25.200 mesmo. Porque eu sou diamante, então eu tenho um descontinho ali de 2 ou 3 mil milhas. Mas deve... Para vocês vai dar uma diferença, tá? Quem não é diamante vai dar provavelmente R$ 60 a mais. Porque agora a Azul está cobrando, ela voltou a cobrar uma taxa que a gente chama de taxa de emissão com pontos, tá? E aí, se você faz emissões para menos de 3 meses de antecedência, ela cobra cerca de R$ 30 por passagem emitida. Mas ainda assim, essa passagem ia ficar aí por volta de uns menos de R$ 1.100, na verdade, né? E como foi falado aí agora, principalmente, gente, pensando em carnaval, eu tenho certeza absoluta para vocês. Quem saiu de Belo Horizonte para ir para Porto Seguro pagou R$ 800 na passagem de ônibus para ficar 18 horas dentro do ônibus. Agora eu vou falar enquanto Tainá, tá? Tainá, que já viaja bastante, que já pegou muitos trechos pelo Brasil, pelo mundo, tudo com milhas. O que que acontece, gente? Eu gosto de deixar o destino me escolher. Eu faço a minha wishlist lá bonitinha, como eu ensinei para vocês na nossa primeira aula, mas eu opto por preservar as minhas milhas. Como eu não sou muito ligada com questão de datas comemorativas, eu acho que quem é militar tem um pouco isso do que eu tenho também. Como a gente trabalha muito em feriado, aniversário, afins, para a gente qualquer data é data.
Então, eu não sou apegada com isso. Justamente por essa questão, para mim, se aparecer uma passagem barata em abril, em maio, em junho, seja lá qual for, eu vou tentar utilizar essa passagem. E dando um exemplo de Natal ainda, tá? Seguindo essa lógica, eu comentei com vocês que eu fiz uma emissão para o feriado de Corpus Christi para viajar para Natal e eu gastei 8.000 milhas em cada um dos trechos. Então, se eu for somar ida e volta, 16.000 milhas contra 48.600. Por que a gente mostrou essa emissão aqui para vocês? Porque é uma passagem para daqui a 4 dias, para um feriado que a maioria de vocês consegue aproveitar e com poucos ajustes de folga, por exemplo, no serviço, funcionaria bem. E pode ser, inclusive, que você já tenha essas milhas na sua conta. Lembrando que a gente está considerando que essa passagem vai custar R$ 1.100, desde que você compre as milhas. Você pode ter gerado essas milhas pelo cartão de crédito, por uma compra bonificada, por uma transferência bonificada. Então, tem várias formas diferentes. Inclusive, eu recebi, anteontem, se não me engano, um vídeo de uma aluna falando, ela mostrando a planilha dela, inclusive, que o acúmulo do cartão corresponde a apenas 20% do acúmulo total de milhas dela. Então, é para vocês entenderem, o cartão é o que a gente está abordando aqui nessa aula, que é muito legal, você pode ter acumulado organicamente, que é a palavra que a gente utiliza, mas você tem outros métodos também para conseguir isso, beleza? E aí, eu vou aproveitar para dar uma outra dica para vocês. Tem gente que vira para mim e fala, tá, mas eu só tô achando passagem cara. Eu vou dar 2 técnicas apenas, dentro da comunidade eu ensino outras coisas, mas a primeira delas, que é óbvia, né, mas o óbvio precisa ser dito, você precisa avaliar em qual temporada você quer viajar. A Laudelina falou, por exemplo, a viagem em janeiro, que é a altíssima temporada. Via de regra, Laudelina, altíssima temporada, janeiro é alta temporada, mas na primeira quinzena tende a ser mais caro, justamente porque as pessoas tentam emendar o Réveillon com um período maior de descanso, de início de ano, né? Aquela coisa, vou renovar minhas energias, vou gastar o meu 13º na viagem. Fala que você já não fez isso, gente. Eu tenho certeza que alguém aqui já fez. Eu já fiz. Então, a gente tenta realmente já começar o ano com o pé direito. Ou seja, esses primeiros 15 dias tendem a ser mais caros. Ah, tá, você está me dizendo que no final de janeiro vai ser barato? Não, vai ser mais caro que a média, mas vai ser mais barato do que no início de janeiro. Isso vale para os outros feriados também. A gente tem feriados que são muito caros, que é a altíssima temporada, e geralmente eles estão atrelados a épocas de feriados escolares, inclusive. Se você pega o que a gente chama de semana de saco cheio, né, lá na Bahia, que seria a semana do Dia das Crianças, você vai ter preços muito caros, semelhantes àqueles aplicados no final de dezembro e no início de janeiro. Em contrapartida, se eu vou pegar, por exemplo, um feriado de Tiradentes ou um feriado de Corpus Christi, ele tende a ser mais barato, porque são feriados religiosos e nem todo mundo tem de fato a folga, diferente do carnaval. O carnaval, tradicionalmente, principalmente aqui no Brasil, a maioria das pessoas vai ter a folga no mínimo de domingo, segunda, terça e quarta de manhã. Isso é um período longo. Automaticamente a companhia aérea pensa, lembra daquela lógica lá da procura, né, e da oferta. Se eu tenho muita procura, vai ficar mais caro. Então, avaliem isso. Não estou dizendo que vocês não devem viajar em alta temporada. Eu mesmo estava em Alter do Chão agora no final de janeiro. Só que, na hora de fazer a escolha da viagem para alta temporada, para além de avaliar, essa é a minha data disponível. Às vezes, com pequenos ajustes, vocês vão conseguir datas melhores. Inclusive, volta naquilo que a gente falou, flexibilidade. Falamos da nossa primeira aula. Se você tem flexibilidade, eu queria ir no dia 23 de janeiro, mas eu vi que dia 24 está mais barato, por que não o dia 24? Comece a avaliar essa questão. Agora, a segunda dica, que eu vou parar nessa aqui, é em relação ao dia da semana. Tem muita gente que fica naquela ideia, Thay, se eu acordar 3 horas da manhã para fazer a pesquisa, eu vou achar mais barato? E dá vontade de eu rir e falar assim, meu filho, você só vai perder seu sono. Basicamente é isso. Tem uma ou outra passagem que pode estar mais barata? Sim, pode acontecer. Mas, assim como de manhã pode acontecer também. Às vezes você só não está achando a passagem exata que você queria.
Agora, o que vai mais influenciar, mais do que a data que você está comprando a sua passagem, é a data da sua viagem. E aí, no subconsciente de todos os viajantes, eles pensam assim: olha, eu vou viajar na sexta-feira ou no sábado, e aí vou passar a semana lá, né? Porque eu pego um final de semana, passo a semana lá e volto no domingo. Isso é o que a maioria dos brasileiros fazem, gente. Pode pesquisar. Vai lá, se vocês quiserem, vai em agência de viagem e pergunta qual que é o maior número de cotações que vocês recebem. Geralmente é assim, porque a pessoa atrela a ideia de serviço. Geralmente não é sexta-noite que a gente fica de folga, então você vai ter a sua folga do final de semana e depois o restante da semana. Só que aí, na maioria das vezes, essa pessoa vai estar de férias no período da viagem. Qual que é a necessidade de viajar sexta-feira à noite? Nenhuma. Qual que é a necessidade de retornar no domingo? Nenhuma. Só que nesses momentos são os picos de venda das companhias aéreas. Automaticamente, elas aumentam e muito o preço. Como atividade para vocês, inclusive, tá? Na hora que acabar a aula, não agora. Vocês vão pegar um destino que vocês querem e vão olhar dia a dia como esses valores vão oscilando. Via de regra, a gente vai ter que voar nas terças e sábados, tende a ser mais barato, por exemplo, do que voar na sexta e no domingo. Na segunda de manhã costuma ser caro também. Inclusive, essa passagem de Natal está saindo fora da regra geral, porque em tese a passagem de terça-feira estaria mais barata que essa. Aí você vai me perguntar, tá, Thay, mas por que esse da segunda de manhã tá barato? Por quê? É no meio do carnaval. Quem quer viajar no meio do feriado? Eu não quero viajar no meio do feriado, eu quero aproveitar o feriado inteiro. E se vocês se recordarem bem, no nosso primeiro dia de aula eu falei exatamente disso. Às vezes que você viaja no dia do feriado ou se ele emendar, se você viajar no meio dele, ele vai estar mais barato. Porque se menos pessoas estão procurando, automaticamente aquela companhia aérea vai disponibilizar de um jeito mais barato. Justamente porque vamos pensar economicamente da forma que o Lucas falou no início. Se um avião tem 300 lugares e até agora, né, faltam 3 dias, só compraram aqueles assentos 150 pessoas, a aeronave está saindo prejuízo, porque eles vão ter que decolar de toda forma. Então é melhor nesse momento que eles vendam mais barato do que ir simplesmente com o avião vazio. Deu para vocês entenderem essas duas regrinhas? Funciona tanto para destinos nacionais, ó, o Tenente Frois perguntou aqui se isso funciona tanto para destinos nacionais como internacionais. Sim, funciona para os dois, tá? Normalmente. Agora, no destino internacional, via de regra, o simples fato de ser final de semana vai encarecer, tá? Porque como a viagem é mais longa, muita gente opta por retornar no sábado, porque vai ficar cansado, se tiver que trabalhar na segunda-feira, ele vai preferir voltar antes. Então, o final de semana todo para viagem internacional tende a ser mais caro do que dia de semana. Isso vai oscilar, gente? É claro que vai oscilar, mas a principal dica para vocês nesse momento da aula é: não olhe só o dia que está na sua cabeça aí para viajar. Olhe os dias adjacentes, pelo menos 3 para frente e 3 para trás. Significa que você com certeza vai conseguir mudar a data da sua viagem? Às vezes não. Às vezes o voo que está mais barato, ele tem 3 conexões e você vai perder muito mais tempo. Pode não valer a pena, mas é importante que você avalie para saber, né, de fato, ó, tô gastando um pouquinho mais aqui, mas tem justificativa para isso. Eu tinha outra opção, mas para mim essa aqui é melhor. Então tenham essa autonomia na hora da pesquisa. A Laudelina mandou aqui, como aposentada, ela e o marido têm boa flexibilidade. Então, vocês estão Pode. a faca e o queijo na mão, tá? Só encher as contas de milhas, vocês vão ter muitas É o que oportunidades. todo mundo quer, Laudelino. Todo mundo quer tempo. O mais difícil aqui, anotem o que eu estou Só falando para vocês. O mais difícil é conseguir tempo. Milhas para viajar vocês terão. E não é só para viagem. É para fazer hospedagem, é para alugar carro, é para ir em restaurante até. Então, parem para pensar nesse tipo de coisa. Se você tem tempo, com certeza você já tem muito mais chance do que todo mundo de fazer boas viagens. o desconto aqui ficou claro para vocês. Muitas das vezes a gente tem a figura aí, principalmente passagens internacionais, que a gente tem a utilização ali de tabelas fixas, de passagens que a gente considera como tem um nome próprio das passagens premium, que são passagens exclusivas
para programas de fidelidade. Mas o que a gente está mostrando para vocês aqui é que, independente disso tudo, isso daí vai representar um desconto ainda maior. Vai poder que você, em vez de viajar de classe econômica, você vai na classe executiva porque está pagando literalmente mais barato. A passagem que eu emiti, inclusive, para a gente ir para Curaçao, ela estava muito mais barata indo de executiva do que de econômica. Eu falei assim, mas não é possível, tem alguma coisa errada. Mas aí a gente consegue entender um pouco desse lado das emissões especificamente. Mas, como a gente falou, não dá para trazer tudo aqui para vocês. Mas com esse exemplo aqui, vocês já conseguem ver que gerando as milhas a R$ 20, tá? A R$ 20. Nem considerei aí que você está só com seu cartão de crédito. A gente tem dentro da comunidade uma planilha onde as pessoas controlam ali os custos das milhas, tá? Então eles sabem exatamente quanto custou. Tem gente que estava com custo médio lá de R$ 4. A Tainá mesmo, vira e mexe, ela está com custo de R$ 4 aí, quando ela não compra alguma quantidade maior, quando ela não precisa de um estoque maior. Mas vocês podem ter milhões de milhas pagando o preço de R$ 20 ou aproveitando promoções como essas aqui, que a gente printou recentemente, tá? Essas aqui saíram, essa daqui, se eu não me engano, foi dia 24 ou 29 de janeiro. E essa daqui estava valendo até, hoje é dia 8, até dia 6. Então, estava valendo que você poderia comprar milhas aqui, no caso do Tudo Azul, que é o exemplo que a gente pegou, por 15,75, por 16,66. E eram lotes grandes, tá? Vocês podiam comprar aqui, nesse caso aqui era quase 700 mil milhas, e nesse caso aqui também 600 e burdoado. Então, assim, dá para vocês terem um estoque muito grande. Claro que a gente mostrou passagens aqui, exemplos, né, que são passagens aí que a gente fez de pesquisa para trazer para vocês, não daria para colocar 1 milhão de exemplos aqui, não iria mudar muito. A ideia é que vocês consigam materializar que essa utilização das milhas aéreas, ela não é para viajar. Se a gente utilizasse ali, como eu falei, azeitona, se os programas de companhia aérea aceitassem, no final das contas a gente está buscando economia. Então, você consegue fazer a mesma viagem? Consegue, com o mesmo voo, com as mesmas características, mas você vai pagar mais caro por isso, provavelmente. Então, as milhas ela é uma ferramenta ali, uma moeda de economia. Deixa eu ver aqui o comentário. Deixa eu ver, a Laudelina falou, tem que aprender a usar milhas para perco tudo, não sei usar. Fica com a gente até o final aí, que a gente vai ter uma abertura muito boa para você, uma oportunidade. Bom, fiz meu cadastro na Livelo, onde o meu cartão pontua. Seguindo o site deles, até mesmo as informações do app do Bradesco. Já paguei 2 faturas e meus pontos até hoje não pontuaram lá. Sabe por quê? Olha, tá dentro, então, dentro do seu, lá no seu cadastro lá, no programa da Livelo, tá o seu cartão de crédito, né? Espero que sim, pelo que você falou aqui. No Bradesco também, se tiver confirmado lá por quê. Tá? O Bradesco e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é mais comum de fazer isso. A gente não presta atenção com isso, mas tem lá uma opção mesmo de transformar os nossos pontos em DOTs. É ótimo isso daí. Você precisa de um caminhão de DOTs para trocar por um ingresso no cinema. Então, é algo automático, tá? Que o próprio banco geralmente coloca lá, porque é onde eles ganham mais, no final das contas, mas a gente pode mudar. Então, eu te recomendo, Bianca, entrar em contato com eles, tá? No call center, vai gastar um tempinho aí para você ver por que que isso não foi pontuado. Entra na operadora do cartão, confirma, e aí sim você pode ver por que que esses pontos não caíram. Geralmente os pontos caem logo uns 5 a até menos dias ali depois do pagamento da fatura, tá? Podendo ser dias úteis, dependendo do período aí, pode demorar um pouco mais, mas não deixe de mandar mensagem. Os programas cometem erros e a gente também Qual que é o precisa. seu cartão, Bianca? Qual cartão que você está usando? Manda para a gente aí, só para a gente ter um panorama. Estou entrando nesse e-mail. É porque às vezes seu cartão também nem pontua, né? Você tá achando que ele pontua. É, Ah, não, era Bradesco. isso que eu ia falar. O que Porque você ele dá um falou, Lu? ponto por dólar, ele dá um ponto por dólar. Só que aí vai ter que até conferir isso direitinho, porque o Bradesco, inclusive, lançou essa semana um cartão que vai ser Mastercard Black e ele vai pontuar R$ 0. Então, assim, a gente é muita sacanagem. Aí a pessoa fala, conseguiu o cartão Black, pontua R$ 0. Então, tenham atenção a esse tipo de coisa. No Bradesco, dependendo do cartão, não sei qual foi o seu caso, tá? Eles pedem para
fazer um cadastrozinho para começar a pontuar lá na Livelo. A recomendação do Lucas está perfeita, que é você ligar no call center, em princípio, do Bradesco, para ver se está tudo certo com a questão da sua pontuação, se o cadastro está certinho lá e realmente qual foi o motivo que isso não foi compensado. Então, Fabiana, ela falou que o problema é gerar as milhas a R$ 20. Constei na Azul agora, que é 10 mil milhas, está a R$ 420, mais que o dobro. Então, seguindo a lógica das nossas aulas, a gente mostrou que mesmo que você tivesse pontos lá na Livelo, como a Bianca mandou aí, na hora de você transferir para a Azul, você tem a opção de pagar ali o que falta com dinheiro. E aí sim você consegue um custo interessante nessas milhas. Essa matemática, só para vocês entenderem como ela é complexa e ela precisa de vários exemplos, e você entender como ela é analisada, a gente começa falando dela no módulo 1 e termina de falar ela no módulo 5, que é onde a gente consegue realmente mostrar para vocês por A mais B que funciona em todos os exemplos. Quando eu for resgatar um carro, quando eu vou fazer uma reserva. Por quê? Dá para você gerar milhas gratuitamente no cartão de crédito. Bom, esse é a forma mais barata, a forma mais simples. Se você não paga anuidade no cartão, mesmo o Visa Gold aí da Bianca vai gerar pontos. Mas vai gerar uma quantidade limitada. Talvez não vai te levar para Lisboa, talvez não vai te levar para Natal. Talvez te leve para o Rio, te leve para São Paulo, te leve ali para algum destino próximo, mas talvez não cumpra ali o seu desejo de viagem. Para isso, a gente utiliza outras alternativas. E dentro do nosso treinamento, não dá para passar para vocês tudo, tá? Peço desculpas, mas realmente não tem essa possibilidade. A gente ensina mais de 10 formas de você acumular essas milhas de diversos valores diferentes. Essa opção aí de você ir lá agora e pagar R$ 420 para ter 10 mil milhas, provavelmente assinando o clube, né? Porque nesse valor, inclusive, nem é o valor normal da O Azul. valor normal é R$ 70 cada 1.000 milhas, tá, gente? É R$ 70. Se tá 420, Bianca não, quem foi? Foi Fabiana, né? Isso. Já tá melhor do que a média. Já tá melhor do que a média. Mas tem um jeito super simples que é comprando na Livelo e transferindo com promoção bonificada, que você já vai gerar com certeza abaixo de R$ 20. E só para vocês terem noção, tá? A média do milheiro dos nossos alunos geralmente é abaixo de R$ 15. O meu já teve época que chegou a R$ 3. Agora tá um pouco mais caro, porque eu tô indo fazer uma viagem para a Europa e vai a família inteira. Então eu tive que comprar, não tem como. Cada passagem para a Europa está na faixa aí de uns 120 a 150 mil milhas, não tem como eu gerar com cartão de crédito isso tudo para 8 pessoas. Então, automaticamente o valor do meu milheiro aumentou. Mas fique tranquila, que é exatamente isso que eu ia falar com você. Você vai aprender, vai ter tempo, e eu tenho certeza que daqui a poucos meses você já vai estar com seu milheiro muito abaixo de R$ 20. E os bancos, tá, Ju, que pontuam aqui na Livelo, é Banco do Brasil e Bradesco. E também o Banese ali, que é um banco que tem essa parceria, e algumas outras também, tá? Eu não vou lembrar agora de cabeça, porque são vários pontuais, mas os bancos grandes, os bancos convencionais que a gente conhece, são os dois principais, Bradesco e Banco do Brasil. Então, os outros são parceiros ali, inclusive o C6 te permite transferir os pontos do C6 para a Livelo. O C6 e o Coopera estão autorizando esse tipo de transferência, mas não é a regra geral. Eu creio, sendo muito sincera, que em um futuro não tão distante, esse tipo de transferência pode acabar. Justamente por quê? Por que o C6 coloca uma parceria boa assim com a Livelo? Não é à toa, é para ele virar um banco reconhecido, as pessoas contratarem o cartão dele, que libera mais fácil do que o do Banco do Brasil e do Bradesco. Sendo assim, eles têm uma receita maior, vão ficar mais conhecidos no mercado, obviamente, e conseguem se manter. A empresa cresce. É por isso que eles fazem parceria, gente. Nada é de graça. A gente já ensinou isso para vocês. Se vocês avaliarem em relação à questão da empresa em si, a questões comerciais, tudo isso vai fazer sentido. Milhas não está no mercado à toa. O Lucas explicou muito bem logo no início. Por que eles colocam, eles te vendem as milhas? Por que geram essas milhas de um jeito mais baixo? Porque você literalmente está deixando dinheiro na conta deles. Milhas é só a moeda, o nome que eles deram para isso, mas na verdade é dinheiro mesmo. Quando você transfere da Livelo lá para Azul, você acha que eles vão transferir simplesmente o númerozinho que está lá no seu aplicativo? Não.
A Livelo paga a Azul para que ela realmente fique com a guarda desses pontos que você tinha acumulado na Livelo anteriormente. Então, tudo isso tem uma lógica de mercado por trás. Beleza? Gente, só para a gente finalizar essa parte da questão das emissões, a gente trouxe como exemplo principal para a aula de hoje o cartão da Azul, mas o cartão da Azul não, desculpa, o programa da Azul, mas a gente tem outras possibilidades de emissão também, com a Latam, com a Smiles, que são excelentes, tá? Só para vocês terem uma noção geral, Latam funciona muito bem aqui na região sudeste e na região sul. A Azul, que a gente citou, ela tem uma diversidade de rotas no Brasil todo, mas, por exemplo, para pessoas, eu não sei se aqui nessa aula de hoje tem pessoas do norte do Brasil. Se for do norte, a Azul tende a ser uma excelente opção, norte e nordeste também. E se eu vou voar, por exemplo, com a Latam, se eu tenho a pretensão de utilizar esse clube e fazer emissões por lá, na verdade, eu já tinha falado da Latam, né? Como no caso da Smiles, eu vou ter opções tanto no norte, mas geralmente ela vai ter ruim em relação a número de conexões. Se você pega, por exemplo, um voo que é de Belém para Fortaleza, ao invés de ser um voo direto, ele está sendo um voo que sai de Belém para Brasília, de Brasília lá para Fortaleza. Então, às vezes, o preço pode ser bom, mas a condição da rota não é tão legal assim. E para vocês terem uma ideia mais macro, a Gol tem muitos voos bons na região ali de Brasília, passando por Brasília e pelo Rio de Janeiro. São as melhores rotas que eles têm. Ah, tá, mas como é que eu vou ficar sabendo qual que é a melhor rota? Não dá para a gente falar tudo isso aqui, mas lembrem daquilo que eu falei várias vezes. Se uma companhia aérea tem uma frequência de voos maiores para lá, a tendência é que aquele valor seja mais barato. No nosso módulo, não lembro qual módulo, acho que no módulo 4 da comunidade, a gente tem uma aula específica sobre isso, que é falando um pouco sobre o hub das companhias aéreas, como é que isso funciona, o que, que determina o preço, dentre várias outras coisas. Beleza? Só o programa da Latam, que talvez eu recomendaria muito mais para pessoas que pretendem fazer viagens internacionais aqui na América do Sul. Não é o nosso foco da aula de hoje falar de programas internacionais, né, de emissões internacionais, mas é só para vocês terem uma ideia de para que eles vão ter uma funcionalidade melhor. Não adianta, gente, só para finalizar essa parte, não adianta eu acumular um pouquinho de milha em cada um desses programas. A regra geral é: estabeleça a sua wishlist, escolha os seus destinos primeiro, para depois saber para onde você vai direcionar os seus pontos. Caso contrário, você vai mandar tudo para a Latam, sendo que a emissão que você precisava fazer, que seria mais barata, ia ser lá na Azul. E aí o que vai acontecer é que você não vai nem voar com a Latam, porque para onde você quer ir vai estar muito caro, e também vai perder a oportunidade de fazer bons voos com rotas melhores na Azul. Isso é só um exemplo, tá, gente? Isso acontece demais. Principalmente, pasmem, principalmente com aquelas pessoas que acham que estão arrasando, acumulando um monte de milhas. Não, aprendi, meu amigo me falou, peguei o cartão, já transferi para o programa tal. Tá, e aí? E na hora de fazer a emissão, você consegue fazer uma pesquisa legal para o lugar onde você quer viajar? Às vezes nem tem voo daquela companhia aérea para lá. O Lucas, que está morando em Uberaba, faz sentido, por exemplo, ele pegar e acumular os pontos dele, que vão ter um custo inclusive mais alto lá na Latam? Não faz. A Azul é a que está dominando mais, é a que tem rotas um pouco melhores, a não ser que ele vá lá para São Paulo e assim vai. Tá operando Latam aí, Lucas? Não, só Gol. Mas eu Só tenho um monte Gol. de milhas A na Gol... Latam. Oi? Não tá operando, não, mas eu tenho muitas milhas lá também, porque a gente Mas aí precisa. é para outro tipo de emissão. E isso acontece demais, principalmente com quem mora no interior, viu, gente? Esse pessoal que mora no interior tem que ter mais cuidado ainda na hora de estabelecer a estratégia, porque não vão conseguir fazer emissão nenhuma. E agora eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês de emissões reais, de situações reais que a gente tem dentro da comunidade Segredo Viajante, principalmente no sentido de mostrar para vocês que essas questões, né, de fato, de ter um desconto efetivo na passagem, de por isso conseguir viabilizar a viagem, é super fácil de acontecer, desde que, obviamente, vocês estabeleçam uma estratégia, sigam as orientações e consigam, aos poucos, irem colocando isso em prática.
Só um Pode segundo. passar a página, Lucas. Deixa eu só colocar aqui. Estão vendo a tela aí? Tá travado para mim. Tá na tela de promoções. Uai. Então, peraí, rapidinho. Alguma coisa errada aqui. Compartilhar. Como que Acho que tá a agora tela aí? tá voltando. Vamos ver se vai abrir aqui. Estão vendo aí, né? Tá pequeno para mim. Então, vamos lá, alguns casos reais dos nossos alunos. Por exemplo, uma aluna falou aqui que foi a Mariana, inclusive, essa aí que eu lembro de cor. Ela já tinha o cartão TPC, para quem não conhece, é o The Platinum Card, o famoso cartão, gente, que a gente brinca, que é o cartão tiozão. Sabe aquele tiozão rico, empresário? Basicamente é isso, né? Classicamente falando, principalmente ali no ano 2000 e pouquinhos, foram um dos primeiros cartões que a gente tinha para galera mais alta renda. Essa pessoa tem uma renda legal, ela já tinha esse cartão, que inclusive tem vários benefícios, várias regalias em relação à sala VIP, em relação à hospedagem em hotéis caríssimos, programas bacanas, tanto de hotel como de reserva de hotéis, de veículo, no caso, mas ela não sabia muito como acumular e trocar as milhas e também não utilizava nenhum dos benefícios. Desde que ela fez o curso, já viajamos diversas vezes. Aqui em casa somos três, eu, meu marido e minha filha, e nunca pagamos passagem com dinheiro. Inclusive, vamos emitir para outras pessoas também. E viajamos, no mínimo, 2 vezes por ano com milhas. Essa aluna, ela acumula basicamente de maneira orgânica com cartão de crédito. O cartão, ela manteve esse TPC e tem outros cartões Black também, que na média, como vocês viram na nossa aula número 2, pontua 2,2 pontos por dólar, que ela falou aí, ó, consegue fazer pelo menos 2 viagens por ano para 3 pessoas e ainda às vezes emitindo para outras pessoas também. Nesse segundo exemplo, Lucas, está meio pequeno para mim. Dá um zoom aqui pra ver se vai. Esse foi até engraçado. Eu estava conversando com uma aluna, a gente tem uma relação muito próxima com o pessoal que é da comunidade, né? E aí eu fui conversando da turma 2. Laudelina, ela tem o seu perfil. Ela e o marido só aposentados, ela tem tempo. E desde que ela aposentou e fez curso com a gente, basicamente ela só viaja. Aí eu fui conversar com ela, chamando para nossa viagem de Curaçao. A viagem de Curaçao vai acontecer agora em abril para os membros da comunidade. Aí eu chamei ela e falou: olha, oi querida, também adoraria te conhecer, e o Lucas e o grupo todo. Adoro ver suas mensagens e do pessoal. Mas desde que fiz o curso, não parei mais de viajar. Estou indo semana que vem para a Suíça para esquiar. Depois volto e vou para Londres. Depois, em maio, vou passar meu aniversário de 70 anos em Paris. E assim vou indo. Uso muitos ensinamentos de vocês, só compras bonificadas, consegui cartões ótimos e passo sempre olhando passagens. Na minha família, sou conhecida como a rainha das milhas. Só tenho que agradecer a vocês. Gente, muito engraçado, porque ela, inclusive, mora no sul, tá? Ela mora em Porto Alegre. Então, se a gente for parar para pensar, nem é o local onde tem os voos mais baratos. E olha a quantidade de viagens que ela está fazendo. Toda vez que ela vem falar comigo, ela fala: nossa, eu tô com um problemão, não tô tendo tempo para encaixar uma viagem. Eu falei: nossa, que problema, hein? Que coisa absurda. Desculpa se eu causei algum problema na sua vida. E aí, um outro exemplo, né? Ela comentou que estou aproveitando todas as dicas de vocês e o marido aposentado. Janeiro, fomos para a França curtir a neve. Início de abril, fomos a Lisboa comer pastel de Belém. Em agosto, vamos comer espaguete na Toscana. E assim vamos aproveitando tudo que aprendi com vocês. Olha o tanto de viagem. Eu até brinco com o Lucas, eu falo, gente, isso é sacanagem, porque esses alunos estão superando os mestres. Eu não fui nesse tanto de lugar aí no último ano. Mentira. Viajei bastante, mas pode passar, Lucas. Pode ir nesse.
Bom, aqui são alguns outros depoimentos que a gente teve. Estou muito satisfeita, mesmo com alguns amigos dizendo que era bobagem comprar isso, sendo que existem uma infinidade de vídeos no YouTube. O atendimento de vocês, material de apoio, principalmente a paciência para explicar, principalmente para mim, que sou totalmente leigo no assunto, foi o melhor investimento que eu fiz. Só agradecer pela oportunidade. Super indico vocês e continuarei acompanhando os conteúdos. E se tiver uma promoção para nós no próximo curso, estou dentro também. Estou dentro em. Adorei o conteúdo. E uma coisa que eu queria trazer para vocês um pouco além das passagens, tá? Isso aqui foi uma mensagem, se não me engano, foi da Thaís. Gente, Não, acabei foi da esquecendo Carol. Deixa eu ver. da Carol. Carol. A gente tem os nomes até para preservar um pouco, até que eu deixei o Davi vir aí, mas talvez alguém conheça, espero que não, porque isso vai para o YouTube, hein? Conhece. Você não briga Pior que conosco. conhece, Lu. Gente, acabei esquecendo de falar aqui, mas queria agradecer os ensinamentos do Lucas e da Tainá, pelas dicas de todos no grupo. No começo de setembro, fiz uma viagem em família em um grupo de 12 pessoas, com 8 adultos e 4 crianças, e as dicas fizeram total diferença na nossa viagem. Nos organizamos para começar a viagem na sala VIP e todos amaram, principalmente as crianças. Na volta, rolou até um choro porque elas queriam ir de novo. Também usamos check-in premium, embarque prioritário, despacho de bagagem gratuito, benefício do cartão Smile, Santander Infinity. Economizamos um tempão só no embarque e check-in, além do atendimento ser outro nível. Alugamos o carro com benefício de desconto da Visa também. Enfim, só as vantagens e economia. E também foi suficiente para plantar a sementinha das milhas e benefícios na família toda, que agora todos querem saber mais sobre e conseguir os benefícios também. E uma outra visão aqui, tá? A gente não fala muito para vocês a respeito dessa parte de renda extra, de como vocês vão ganhar muito dinheiro com isso abertamente aqui, mas dentro da comunidade a gente tem um módulo exclusivo sobre isso, tá? Porque a gente sabe que é possível, é algo que eu comecei dessa maneira, inclusive vendi muitas milhas assim, mas a gente mostra para vocês algumas alternativas um pouco diferentes do que vocês estão acostumados a ver na internet e a gente passa para as pessoas o que a gente faz e como as pessoas também podem aproveitar. E no caso da Vivian aqui, vou ler para vocês. A maior mudança foi de pensar quantas possibilidades de acúmulo de milhas para venda e emissão de passagens aéreas. Claro que, atrelado à utilização dos cartões de crédito para me ajudar e ter o menor valor do milheiro na aquisição. Desde que eu fiz a consultoria com a equipe do Segredo Viajante, na primeira turma eu consegui acumular muitos pontos nos programas que propus a usar e com isso pude fazer a assinatura de um clube de companhia aérea em um período promocional, gerando muitas milhas para venda, o que me trouxe um retorno financeiro. E a Tainá, um pouco discreta, ela falou que no ano passado foi uns 12 mil livre, tá? Então, isso daqui é algumas das possibilidades. E deixa eu ver se vai carregar aqui. Tá dando uma travadinha. E aqui tem um exemplo da Maria Alice, inclusive, acho que ela até tá aqui. A Maria Alice, inclusive, ela é da turma 1 e virou nosso suporte, tá? Só para vocês pegarem aqui, a gente tem o depoimento dela. Ela disse que não só atingiu a meta, mas dobrou a meta. O valor que ela investiu na mentoria, ela recuperou em dobro na primeira viagem que ela fez. E assim também como a Eliane aqui, que recuperou o investimento, e o Emerson aqui também, que teve vários retornos aqui, boas economias. E a gente tem mais um caminhão de depoimentos como esse para trazer para vocês. E já aproveitando para fazer um convite. Deixa eu interromper isso aqui, que esse negócio está muito lento. Não é possível que isso vai ficar assim. Deixa eu fechar isso daqui, que isso, né? Bom, fechando agora a nossa etapa final do depoimento, do nosso evento, do zero à sua primeira viagem com milhas. Esperamos de verdade que vocês consigam aplicar tudo que a gente passou. As aulas vão ficar disponíveis, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Mas agora vocês podem ter um próximo passo, tá? Como a gente mostrou aqui, dentro dessa semana, tá? Foi uma pitada aí do poder que essas milhas podem gerar para vocês, da transformação que isso pode gerar não só para mim e para a Tainá. A gente, inclusive, tem viajado muito menos, porque a gente precisa dedicar, a gente precisa estar aqui disponível para vocês. Então, a gente gosta de ver de verdade. Acho que a maior sensação é ver os nossos alunos, as pessoas que a gente mentora, que a gente pode ajudar viajando. E aí sim a gente vê que o retorno está realmente valendo a pena. E a gente está aproveitando agora esse momento para abrir as inscrições para a nossa comunidade, tá? Ela é aberta aí em torno de 2 a 4 vezes por ano. E vocês agora podem fazer parte.
A gente vai passar para vocês o que vocês vão ter dentro da comunidade e, principalmente, para vocês que estão aqui ao vivo, até pegar uma pergunta aqui do Tenente Franz, que ela perguntou a respeito do cartão de crédito da Azul, se vale a pena ainda, se vale a pena eu pegar o Smiles Santander, que ela colocou ali. A gente tem um acompanhamento, uma análise individual de cada aluno, para poder realmente dar esse direcionamento ali, para poder falar, olha, o ideal para você, para o seu destino aí, que é para Paris, que é para Lisboa, que você quer fazer uma viagem para a Ásia, é ideal acumular nesse programa. É ideal você aproveitar esse tipo de promoção. Fica atento nessa e nessa oferta, pega esse cartão. Então a gente consegue dar essa assessoria, a gente fez isso desde a primeira turma e agora a gente vai dar de presente para os 10 primeiros que entrarem na comunidade hoje. E além disso, tá? Vocês vão ter aqui toda a parte prática, né? Um treinamento completo, são 6 módulos, que a gente vai ensinar vocês do iniciozinho mesmo até a parte ali do planejamento completo de viagem e 6 encontros ao vivo, tá? Então vocês vão ter ainda 6 encontros conosco para cada um desses módulos. Além disso, vocês têm um grupo de suporte. Como é que a gente faz? Por uma questão metodológica mesmo, nós dividimos em 2 grupos diferentes. O primeiro grupo, que é voltado exclusivamente para essa turma que está entrando, que no caso é a nossa turma 9, tá? E nesse grupo a gente consegue estar ali pertinho de vocês o tempo inteiro. Além do acompanhamento individual para aquelas pessoas que tiverem o acesso, né, que ganharem ou comprarem ele à parte, só para vocês terem noção. Esse acompanhamento individual por 10 semanas, ele custa R$ 797. Então, se vocês forem um dos 10 primeiros, vão ganhar esse presentão. E ainda tem mais surpresa, tá? No final a gente conta. A gente tem essa parte do acompanhamento individual, tem também o grupo de suporte, que é o da turma, nesse período mais intensivo, que é quando a gente tem as nossas aulas ao vivo, né? Então, durante esses 6 módulos iniciais, a gente considera que vocês estão assistindo, a gente vai ter as aulas para tirar dúvidas e tudo mais, tem esse grupo da turma 9, e posteriormente vocês são transferidos para um grupo geral com todos os alunos da comunidade. E quando eu falo todos, é desde lá da turma 1. Por que a gente faz essa divisão? Justamente porque nessa fase inicial tem gente que às vezes tem um pouco de vergonha de perguntar, às vezes vem uma outra pessoa que já está mexendo com isso há 2, 3 anos, ela já tem um conhecimento um pouco avançado, isso poderia confundir a cabeça de vocês. Mas fato é que a gente preza muito por essa questão do suporte exclusivo via WhatsApp, inclusive, para ficar mais fácil para vocês. Tem gente que trabalha com um grupo lá no Facebook, no Telegram, não. A gente gosta do WhatsApp justamente porque é uma ferramenta que vocês têm mais fácil acesso aí no dia a dia. Bom, além da parte do nosso suporte, passa treino. A gente tem os facilitadores, tá? Que são nossos guias passo a passo, que para utilizar determinados benefícios, para acessar uma sala VIP, por exemplo, às vezes geram muitas dúvidas. E a gente fez vários desses guias bem detalhados ali para vocês lembrarem, eu vou fazer uma viagem agora. Como é que faz a sala VIP mesmo? Eu preciso abrir a plataforma para acessar? Não. É só baixar lá, inclusive tem pessoas que estão imprimindo ele aí. A gente em breve disponibiliza um material impresso para vocês também, mas vocês vão ter ali todo o procedimento, todos os guias à disposição e vão poder aí ter esses facilitadores para ajudar nesse aprendizado, tá? Então, todo o material que vocês precisam anotar está escrito aqui dentro do nosso padrão. Aí vocês viram que a gente gosta dessas... Eu gosto de chamar de firula, mas a Tainá gosta de experiência. Realmente, Identidade visual, gente, é isso que chama. Mas é realmente algo importante, a gente quer que vocês realmente se... Isso daqui não é um curso profissionalizante, né? Vocês estão se divertindo, estão planejando viagem, então tem que ser algo que realmente faz sentido para vocês. A nossa plataforma da comunidade, tá? Então, ela funciona em várias plataformas, vocês vão ter acesso por um ano, e além disso, a gente tem aulas mensais de atualização. Então, a nossa comunidade, nosso treinamento, ele é dividido em 3 etapas. Primeiro deles, o treinamento, então vocês vão aprender ali tudo que vocês precisam para colocar em prática, para já fazer as viagens. Só com aquilo ali vocês podem esquecer da gente e viver a vida de vocês viajando, aproveitando aí como a Silvia, que inclusive ela nem participa das aulas ao vivo, hein? Então eu vou cobrar ela depois. Mas, para vocês que querem se atualizar, querem conteúdos extras, querem aprender um pouco mais, a se aprofundar em determinados assuntos, a gente tem aulas mensais. E não são apenas umas, tá? A gente tem várias aulas com convidados e várias aulas conosco.
Por exemplo, eu fiz a minha viagem para a Europa, economizei aí perto de uns 60 mil reais, utilizando as milhas em várias estratégias. Eu compartilhei uma aula especificamente sobre a Europa, lá de mais ou menos umas 2 horas, só para você que quer ir para a Europa. Então, é um dos exemplos das aulas que a gente tem lá dentro, além de aulas aí com nutricionista, com planejadora de... Como é que é o nome da... Com, consu- com consultora de Consultora. estilo para montar a mala de viagem, com advogado. A gente teve uma legal demais agora em janeiro, que foi com um especialista em investimento, que é justamente, ó, beleza, você vai conseguir ali a sua passagem, muitas vezes a sua hospedagem com milhas, mas a alimentação, outros gastos que você vai ter, você precisa se planejar financeiramente para isso. Então, veio esse especialista para contar para a gente de que forma nós podemos investir, fazer render o nosso dinheiro justamente, não só para as viagens, né, mas para conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente almeja. E a parte do acompanhamento mensal, tá? Durante esse ano, é a segunda etapa, onde vocês vão se atualizar e vão estar sempre por dentro do que está acontecendo, das mudanças que podem vir. E para quem quiser viajar conosco, quiser ir colocar o conhecimento na prática, a gente, vocês podem ver que a gente é um pouco chato na escolha dos destinos, né? Não tem uma viagenzinha assim mais, vamos ali para quem conhece aí Belo Horizonte, né? Para Serra do Cipó, não. A gente foi para Fernando de Noronha, a gente já foi para o Peru. A nossa próxima viagem é para Curaçao. A nossa outra viagem, que vai ser esse ano ainda, a gente ainda está no ar, mas vai ser uma viagem aqui dentro do Brasil. Vamos deixar no ar aí. Pode ser que seja Noronha de novo. Mas o que, que a Tem gente gente tem que na já sabe, hein, que eu viagem? já falei no Instagram. As nossas viagens, elas são planejadas por nós, tá? Toda a experiência lá, vocês não precisam se preocupar absolutamente com nada. Até o trânsito está lá esperando para vocês. Obviamente, toda viagem tem alguma mudança ali, mas a gente controla tudo. Todo o planejamento é por nós. As viagens não são gratuitas, tá? Então você paga a sua viagem, mas pela última cotação que a gente fez só em Fernando de Noronha, aliás, a do Peru, né, Tainá? Ficou aproximadamente ficou pelo menos US$ 500 mais barato do que qualquer outro pacote que a gente encontrou na internet. Então, US$ 500 é R$ 2.500, tá? Só para vocês fazerem a conta aí rápida. Noronha Justamente como eu também. faço o planejamento para todo o grupo, eu consigo condições melhores, tanto em relação a conforto, como a preço também. E aí já adianto para vocês, tá? O perfil, geralmente, dos nossos alunos são pessoas que gostam não só de economizar, mas que gostam de qualidade. E a gente frisa muito isso. Vocês reparam que na nossa fala, eu e o Lucas geralmente não citamos o mais barato. Eu poderia, por exemplo, pegar as passagens que eu vi hoje, que eram as mais baratas do dia. Não faz sentido eu fazer isso se não é um destino legal para vocês. Natal foi um dos destinos que pediram para eu mostrar aqui opções de emissão. Então, eu penso que a viagem tem que ter a ver com o seu estilo, né? Você não precisa simplesmente passar perrengue durante esse período. E é isso que eu prezo muito na hora de fazer essa organização. Eu e todo o time, na verdade. Inclusive, a viagem de Curaçao vai ficar sensacional. E para quem tem dúvida, eu recebo essa pergunta diariamente no Instagram. Thay, posso contratar a viagem de vocês? Não. Eu e o Lucas não estamos vendendo viagem para qualquer pessoa. Qual que é o foco das viagens do OSV? Entendam a questão metodológica por trás. A gente quer que o aluno coloque em prática o que ele aprendeu no curso. Tem gente que tem uma certa insegurança, às vezes não tem companhia para viajar, e é por isso que a gente criou as viagens do SV e, obviamente, também para manter uma interação da comunidade. A gente fala que a gente quer a comunidade de fato para ser um ambiente dos alunos, é um ambiente nosso, de forma que, por exemplo, um aluno apresenta, quero ter uma aula sobre o programa da Latam para fazer uma viagem para o Peru. O que eu posso utilizar lá? A gente vai montar essa aula e ofertar como uma aula bônus. Vocês podem, inclusive, sugerir as temáticas para a gente. E em relação à viagem, é a mesma coisa. A gente quer o pessoal o mais participativo possível. Esse ecossistema de viagens que a gente costuma fazer é algo que a gente vem construindo dentro da comunidade e está dando super certo. Não é simplesmente aprender, pegar lá um monte de aula que está no YouTube, que seja, e tentar praticar às cegas. O que a gente quer é, de fato, oferecer esse suporte, tirar as dúvidas de vocês, com a figura do suporte individualizado, dessa análise individual. Isso potencializa os acúmulos de vocês, inclusive a parte das emissões. Por quê? A gente direciona para o seu objetivo específico. E isso eu garanto para vocês que vocês não vão encontrar em outros cursos online por aí. A nossa ideia é justamente saber qual que é a sua necessidade. Tem gente aqui que vai fazer só viagem internacional. Tem gente aqui que vai fazer só viagem nacional, às vezes para visitar um familiar ou para conhecer, sei lá, para participar de uma competição. A gente tem caso de atleta que entrou para o curso porque quer correr maratona em vários lugares,
quer fazer, por exemplo, vou fazer a maratona lá na Alemanha, então precisa acumular as milhas para conseguir. Então, qual é o seu objetivo? Sinceramente, eu não sei, mas a gente está aqui de fato para te ajudar a conquistar isso. E vocês viram que, de acordo com essa questão do próprio acúmulo, da forma de utilização, dos descontos que vocês vão ter, isso é super possível. Lembrando que nessas 3 aulas a gente passou o que a gente considera como o básico do básico. Tem várias outras estratégias, a gente nem entrou na minúcia sobre elas. Cartão de crédito, não dá para a gente falar como é que utiliza cada um dos benefícios. Inclusive hoje foi engraçado, que eu estava olhando para mim. Eu liguei para a Mastercard para verificar uma questão de reserva de restaurante. Pasmem, surpreenda, tem um programa, assim como o do Gourmet, que eu comentei com vocês, que você vai em vários restaurantes renomados, enquanto você estiver viajando, você paga um prato e ganha outro. E aí eu fui fazer essa reserva. E já conversei com o concierge. Gente, para vocês terem noção, o concierge do cartão, ele, inclusive, consegue mandar presente para a pessoa que eu quiser. Então, assim, tem benefícios incontáveis que podem fazer parte, inclusive, do nosso dia a dia. E quanto custa para você fazer parte da comunidade Segredo Diário? Bom, como a gente falou, são coisas separadas, tá? A comunidade como um todo esse ecossistema anual, custa por você R$ 129,90 por mês ou R$ 1.297 ali no pagamento à vista. Porém, como é a nossa primeira turma do ano e muita gente a gente sabe que estava na nossa lista de espera, que estava acompanhando aí toda essa dinâmica, a gente resolveu repetir o valor do ano passado para essa primeira turma. E o valor agora vocês vão ter R$ 300 de desconto, tá? Então vai sair aí 12 vezes de 101 e uns quebradinhos pela plataforma ou R$ 997 à vista. E como um bônus a mais para vocês, além de todo o conteúdo que a gente tem lá dentro, e detalhe, tem até alguns bônus também, nossos close friends, as oportunidades que a gente vai trazendo lá dentro, mas vocês vão ganhar também os 10 primeiros, tá? Isso é só para os 10 primeiros, então tem 19 pessoas aqui, vai ser só para os 10 primeiros. Esse acompanhamento vai ser uma análise individual de cada um de vocês, vão preencher um formulário, vai ter lá, colocar boas informações lá para a gente, qual banco que utiliza, qual que é o perfil de consumo, qual que é o banco que mais tem relacionamento, onde você quer viajar, que é o mais importante, e alguém do nosso time vai entrar em contato com você para poder te dar as orientações e ter um acompanhamento, tá? Vai realmente pegar na sua mão ao longo dessas 10 semanas, que é o tempo que a gente entendeu que dá para você consumir o treinamento como um todo, aprender e tirando as suas dúvidas durante as aulas ao vivo, mas também com alguém aí para poder te acompanhar e ver a sua evolução ao longo desse processo. Esse acompanhamento, como eu falei, para quem quiser entrar nele, só o acompanhamento, a gente também tem a disponibilidade, tá? Só que ele é baseado no método. Então, se você não souber o método, provavelmente ele não vai servir para você. Mas ele tem um valor à parte de R$ 797. Mas, como eu falei, para os 10 primeiros, a gente vai dar ele totalmente gratuito. Então, para você fazer parte da comunidade hoje, a gente vai mandar o link no grupo agora. E você pode se inscrever lá, vai entrar na nossa página, ver tudo que vocês vão receber, tudo que a gente mostrou aqui lá na nossa página bonitinha. E aí vocês podem entrar na comunidade, se inscrever aí. A gente vai disparar agora para e-mail para todo mundo. E se você quer ganhar essa análise, esse acompanhamento, aproveite. E muito obrigado pela participação de vocês na nossa semana. A gente sabe que não é fácil para vocês pararem aqui, ficarem 1 hora, 2 horas, como foi as outras aulas, nos ouvindo. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado. A gente fez isso daqui uma primeira vez e viu que o resultado realmente foi incrível. As pessoas a Fabiana falou que ela já é nossa aluna, inclusive ela entrou na nossa lista de espera. Quem é na nossa lista de espera já pode entrar na comunidade desde segunda-feira, mas a gente realmente viu e falou, olha, para os nossos alunos, inclusive tem alunos aqui também que gostam muito de estar sempre acompanhando o que a gente faz, porque eles sempre aprendem, vão reciclando o conteúdo ali, mas a gente realmente entregou muito aqui para vocês. Para você que vai ver essa aula depois, volta lá, vê de novo. Vocês não vão encontrar algo parecido na internet, principalmente porque o que a gente traz não é só baseado em conteúdos consumidos. É claro que a gente precisa se atualizar, consome conteúdo, ver outras pessoas, ver outros influenciadores, mas a gente vive muito isso na prática. Os cartões que eu mostrei para vocês não é para sentar, é para mostrar que é possível. Não mudei absolutamente nada da pessoa que passou perrengue no Chile, em termos financeiros, tá? Passou perrengue no Chile lá, dormiu boas horas no chão da Argentina, para a pessoa que hoje tem sala VIP ilimitada, leva a família inteira, fala, não, meus amigos, não, vamos fazer uma extensão aqui dessa viagem, porque tem sala VIP, vamos pegar uma conexão maior, inclusive,
Faz voo de executivo, gente. Que dia que eu ia pensar que eu ia poder fazer voo de executivo? Mas estamos aqui para provar para vocês que é possível. Viram aí vários casos, vários exemplos também. Vocês entrem em contato conosco. A Thay viaja aí há mais de 6 anos só utilizando as milhas de passagem aérea. Ela nem sabe quanto custa mais, a não ser Não quando ela sei, vai sei. contas ali. Eu só sei fazer a comparação, só na hora que eu preciso calcular se está valendo a pena, porque pagar mesmo, eu nem me lembro a última vez que eu paguei passagem em dinheiro. Então, assim, vocês viram aí, espero realmente que tenham aproveitado. A ideia, como eu falei com vocês, é que gere a transformação. Lá da primeira aula até essa, você já tem condição de fazer a primeira viagem de vocês com milhas, eu tenho certeza disso. Espero que vocês tenham feito, né? Ou que façam as tarefas que eu passei também. E caso vocês queiram dar esse próximo passo, entendem que tem um potencial muito maior, e tem, viu, gente? Tem muita coisa para vocês aprenderem ainda. Venham conosco para a comunidade, vocês vão ter aí esse período de 1 ano, e depois, se quiser, pode até renovar a comunidade também para fazer várias viagens. Sejam as que a gente organiza dentro da comunidade USB, ou as viagens com a sua família, com seus amigos, entre várias outras coisas. O Lucas está mandando para vocês o link com essa oferta, lembrando que é só para as 10 primeiras pessoas que vai ter esse acompanhamento, tá? Esse acompanhamento Ganhar gratuito. os 300 Pode reais de falar? desconto. Tá? Só o cupom de desconto tá, tem um cupomzinho lá, ASV300, para poder garantir os 300 reais de desconto também. É isso. Beleza? Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar sobre a comunidade, sobre o Agradecer, conteúdo reclamar, também? Fiquem à vontade. criticar. A gente está aberto para tudo. Pode ficar à vontade. Alguma Não? coisa? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Quem vai ver essas aulas gravadas depois, pode entrar em contato conosco. Nosso time de suporte está à disposição. Talvez você entre e não tenha mais a disponibilidade do acompanhamento, mas tenta, porque às vezes ainda está disponível. A gente está liberando para os 10 primeiros. Pode ser que realmente se encerre rápido, pode ser que a gente vai ver, né, Thay? De repente a gente consegue liberar um pouquinho mais dessas vagas, mas realmente é algo que demanda bastante tempo da gente, demanda bastante tempo do nosso time de suporte, e a gente quer realmente privilegiar aí quem já sabe que as viagens são algo importante e que querem transformá-las agora para 2024. Tá joia? É isso. Muito obrigado pela participação de todos e tenham uma boa noite. Boa. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente.